Imagine o litoral brasileiro no século XVI, uma terra de floresta densa, praias imensas e povos que habitavam há milênios. Este é o cenário de Os Senhores do Litoral, onde Mário Maestre nos leva para dentro do mundo dos tupinambás e do choque brutal com os recém-chegados europeus. Vida em comunidade, a maloca e a taba. A vida tupinambá começava na família, mas se organizava em grandes casas coletivas, as malocas, onde várias famílias viviam juntas. Várias malocas formavam uma aldeia circular, a taba, protegida por uma forte paliçada de madeira. Quem mandava? Os chefes, os murubixabas. Mas o poder de verdade vinha das assembleias noturnas na casa dos homens, onde os mais velhos debatiam até chegar a um consenso. Dentro da aldeia, reinava um espírito comunitário forte. A comida era repartida, a palavra dada era sagrada, e o roubo simplesmente não existia. Essa harmonia e civilidade impressionaram os europeus que vinham de sociedades profundamente divididas. Mas nem tudo era perfeito. Era uma sociedade patriarcal, onde as mulheres eram subordinadas aos homens, e um homem com muitas esposas e parentes podia se tornar um principal e transferir a outro o trabalho pesado. Costumes que chocaram a Europa. Se havia algo que deixava os europeus de cabelo em pé, era a liberdade sexual dos tupinambás. As jovens tinham liberdade antes do casamento. A virgindade não era um grande valor e a homossexualidade era tratada com uma naturalidade que horrorizava os portugueses, cujas leis puniam esses costumes com a morte na fogueira. A atração, porém, era de via dupla. Muitos europeus, seduzidos por essa liberdade, fugiam dos navios e se integravam completamente às aldeias. Andavam nus, fumavam, se casavam com várias mulheres e viviam como tupinambás. Figuras como o João Ramalho, que andava nu e tinha uma vasta família com indígenas, se tornaram um pesadelo para os jesuítas, que faziam de tudo para recivilizar e reconverter esses europeus selvagens. O banquete ritual, a antropofagia. Mas a prática que mais marcou o imaginário europeu foi a antropofagia. Os tupinambás capturavam inimigos em guerra, que podiam viver na aldeia por anos até chegar o dia de um grande ritual. Era uma cerimônia complexa com danças, cantos e muita bebida. O prisioneiro era executado e seu corpo era totalmente aproveitado, assado, cozido ou defumado para ser comido depois. Os cronistas da época e muitos estudiosos depois deles explicaram isso como um ato de vingança e um ritual guerreiro e espiritual. Devorar o inimigo era uma forma de absorver sua força. Mas Mário Maestre traz um olhar diferente. Ele argumenta que por trás do ritual havia uma necessidade alimentar. Em uma sociedade que enfrentava a escassez de proteínas, a carne humana, um alimento riquíssimo, não era desperdiçada. A vingança seria uma poderosa justificativa cultural para um ato biologicamente repulsivo, mas nutricionalmente vantajoso. O horror europeu era profundo, mas Maestre revela que, em situações extremas de fome, até alguns europeus confessaram ter considerado a prática. Do escambo pacífico à conquista violenta. No início, a relação foi de comércio. Os europeus queriam pau-brasil e os tupinambás queriam ferramentas de metal. Machados, facas e foices de ferro eram uma revolução para um povo que derrubava árvores com machado de pedra. Esse escambo foi por décadas benéfico para ambos os lados. Tudo mudou quando Portugal decidiu colonizar de verdade. O objetivo não era mais só comerciar, era tomar a terra e produzir açúcar. E o açúcar, naquela época, precisava de mão de obra escrava para ser lucrativo. Os colonos então viraram-se para a única fonte disponível, os próprios tupinambás, os negros da terra, como eram chamados.
O escambo pacífico deu lugar a guerras de captura. Aldeias foram atacadas, alianças foram traídas e milhares de indígenas foram escravizados para trabalhar nos pesadíssimos engenhos de açúcar. A resistência foi feroz, mas os tupinambás foram vencidos não só pelas armas de fogo, mas por uma arma invisível e muito mais letal: as doenças trazidas pelos europeus, como varíola e sarampo, para as quais não tinham defesa. Foi um verdadeiro genocídio. A ideia de que o índio não servia para o trabalho escravo e por isso foi substituído pelo africano é um mito. Eles foram escravizados em massa e morreram aos milhares, não por serem preguiçosos ou inadaptáveis, mas pelo trabalho brutal, pelos maus tratos e, sobretudo, pelas doenças que dizimaram populações inteiras. A destruição de um mundo. A história que Maestre nos conta é trágica. Mostra o encontro entre dois mundos que, por um breve momento, encontraram um equilíbrio no comércio. Mas a lógica implacável da colonização europeia, movida pelo lucro, não deixou espaço para coexistência. O resultado foi a destruição sistemática de uma sociedade complexa e fascinante, que até hoje marca profundamente a identidade do Brasil.